existe gente que personifique mais o complexo de vira-latas do que os Bolsonaro. Não existe, né? Eles são, assim, suprassumo do viralatismo, são os Bolsonaro. Não vou falar nem dos bolsonaristas, né, que ainda podem se achar patriotas e são apenas patriotários. Vou falar dos Bolsonaro. Não existe gente que se enquadre mais no termo complexo de vira-latas do que os Bolsonaro. Eles são sabujos dos Estados Unidos, né? Bolsonaro já disse que os japoneses são mais trabalhadores que os brasileiros. Eu lembro. O Bolsonaro ele já bateu continência à bandeira dos Estados Unidos. Eu lembro, né? O filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos, como bem disse o Lula, lambendo as botas do Donald Trump. Está lá, né? Vivendo o sonho americano, com sua casa no subúrbio, fazendo o seu churrasco, seu barbecue no jardim, no backyard, no quintal, né? Tá lá vivendo o sonho americano. E aí, gente, nosso total espanto, esse lambe-botas do Trump, né? Esse falso patriota fez um vídeo evocando nacionalismo, dizendo que o Brasil precisa acabar com a síndrome de vira-lata. Ele não conhece nem o termo, né? É verdade, ele fez isso. Não vou mostrar o vídeo. Se vocês quiserem, vocês procurem aí. Vou só dizer o que tem no vídeo, tá? Coloca o print aí desse site Reasta Spaces Liberdade aí. Olha aí. Eduardo Bolsonaro diz que é preciso acabar com a síndrome de vira-lata e valorizar a história do nosso país. É preciso enxergar as figuras históricas do Brasil com olhar nacional e não partidário. O Brasil precisa de reconciliação, não de ressentimento, né? Você está querendo posar de futuro de candidato à presidência, de pré-candidato à presidência, né? Dos mesmos criadores de Ustra Vive, dos mesmos criadores de vamos fuzilar a petralhada, o Brasil precisa de reconciliação. Né? Eles mentem, né? Como diz na Bahia, a cara nem queima com as mentiras dessa galera, né? E aí no vídeo, gente, ele fala o seguinte, olha só, vou dizer para você. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo no domingo em que propõe um reencontro com o verdadeiro espírito brasileiro, em um momento que classificou como de fratura social profunda. Na gravação, ele fala em resgatar o orgulho da história nacional e exalta o período imperial, a ditadura militar e, atenção, a Era Vargas. Era Vargas. Há um desalento que se espalha pelo nosso povo de que nada dá certo. Tudo no Brasil é sinônimo de fracasso. Mas eu te digo, não é essa a verdadeira vocação do nosso país. E está na hora da gente reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro, imitando o Lula, né, que está sempre falando do orgulho da gente de ser brasileiro, que em Lula a gente sabe que é uma coisa orgânica, verdadeira, sai do coração, do orgulho de ser brasileiro. O deputado, que atualmente mora nos Estados Unidos, sugeriu que o Brasil precisa abandonar o que chamou de síndrome de vira-lata. Não sabe nem o termo. O Brasil não nasceu ontem, ele é fruto de erros, de acertos, de momentos ruins, mas também de glórias. E é preciso maturidade para reconhecer que, mesmo em momentos difíceis, houve grandeza. Ele citou o Brasil Império como um momento de estabilidade e unidade nacional e mencionou o que considera como avanços industriais e trabalhistas durante o governo de Getúlio Vargas. Ai, já me sobe, né? Já me sobe assim, né? Apesar de afirmar que houve limitação de liberdades no período. Limitação de liberdades que eles apoiariam, porque, infelizmente, Getúlio Vargas
perseguiu comunistas, eles apoiariam a parte ruim do Vargas, eles apoiariam, tá? Também elogiou a visão desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, que quase sofreu um golpe para não tomar posse, tá? Da extrema-direita. E a proposta de integração nacional promovida em seu governo. Sobre a ditadura militar, Eduardo disse que houve autoritarismo, mas defendeu os investimentos em infraestrutura e desenvolvimento econômico. Negar as virtudes de qualquer período da nossa história é negar a nós mesmos. Mesmo figuras políticas com as quais ele declara não concordar, como João Goulart, o último presidente antes do regime militar, foram mencionadas como parte legítima da história. É injusto negar que muitas das propostas de Jango nasciam com a intenção de dar respostas a anseios populares. Ao final do vídeo, o deputado disse que não falava como candidato, mas como alguém disposto a ajudar o país a se reencontrar. Em um apelo à superação das divisões políticas, afirmou: não há união nacional possível se cada um dos lados quiser apagar o outro. Gente, quem não te conhece que te compre, né? Quem não te conhece que te compre, Eduardo Bolsonaro, Ustra Vive. Aquele da camiseta do Ustra Vive. Aquele que o pai disse que ia fuzilar todo mundo que pensava diferente dele. Agora ele está falando em união nacional. Mas o pior é ele falar em nacionalismo. Um vira-lata vagabundo desse, que foi para os Estados Unidos puxar o saco de Donald Trump e realizar o sonho americano. Ele sempre quis. Foi lá para os Estados Unidos fritar hambúrguer. Sempre quis ser americano. Sempre quis ser estadunidense, tá? Tá lá com o boné Make America Great Again e vem aqui com esse papo de nacionalismo, de defender o Brasil. Me bato um abacate, vocês são inimigos do Brasil, tá? E olhe, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, qualquer Bolsonaro, lavem a boca antes de falar de Getúlio, de Jango e de JK. Lavem a boca. Vocês são o antigetulismo. A primeira coisa que seu pai fez, né? Você falar de direitos trabalhistas do Getúlio, a primeira coisa que seu pai fez quando assumiu o governo foi acabar com o Ministério do Trabalho que o Getúlio criou. Getúlio criou o Ministério do Trabalho que seu pai fechou. Seu pai destruiu os direitos trabalhistas, destruiu a CLT, precarizou o trabalho. Seu pai destruiu todo o legado trabalhista de Getúlio. Lave a sua boca para falar de Getúlio. Lave a sua boca para falar de Jango, que seu pai todos esses anos pintou como comunista. Que durante o seu governo, seu pai vetou que uma estrada se chamasse João Goulart. Coloca aí a notícia aqui. Ele vetou que uma estrada, era uma homenagem, o nome de uma estrada, que o pessoal queria dar o nome do Jango, né? Ele vetou, depois derrubaram o veto, mas ele vetou. Bolsonaro veta nome de João Goulart em trecho de rodovia, um trecho. Isso é gente mesquinha. Segundo o presidente da República, o projeto de lei aprovado por Câmara e Senado contraria o interesse público. Agora eles estão falando de Jango. Eles estão querendo enganar as pessoas, falando de Jango, falando de JK e de Getúlio. Do lado que Jango, JK e Getúlio estavam, o bolsonarismo estava do lado oposto, contra os direitos trabalhistas, contra as reformas de base. Né? As reformas de base. O Jango foi depois que queria fazer reforma agrária. Fazer reforma agrária. Existe gente mais contra a reforma agrária no Brasil do que os Bolsonaro. Está para nascer. O pai de Eduardo chegou num clube judaico no Rio de Janeiro para dizer que no governo dele não ia ter 1 centímetro de terra para os povos indígenas, 1 centímetro de terra para os quilombolas. Vocês teriam matado Getúlio. Vocês teriam matado JK e vocês teriam matado Jango. Lavem a boca para falar dessas pessoas.
Lavem a boca. Quem vocês pensam que enganam? Né? Na hora que queriam botar o trecho da Estado, deixa eu pegar aqui a matéria que eu quero ler para vocês a justificativa do Bolsonaro para o veto ao Jango. Há um trecho de rodovia em homenagem ao Jango. Eu fico muito indignada, gente. Sabe? Eu fico muito indignada com esse pessoal querendo enganar pessoas que, porventura, admiravam Getúlio, porventura admiravam Jango, ou que, porventura, admiravam JK, dizendo que eles, de alguma maneira, defendem alguma coisa que esses nacionalistas defendiam. Vocês não são nacionalistas, vocês são entreguistas, vocês são lesa-pátria, vocês batem continência para o país a bandeira do país dos outros. Quem não te conhece, que te compre, bananinha. Olha aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei do Senado que denomina Rodovia Presidente João Goulart, o trecho da BR-153, localizado entre Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, e a cidade de Marabá. O veto foi publicado na edição do Diário Oficial da União. João Goulart assumiu a presidência da República em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, ao veto. Ao justificar o veto, Bolsonaro argumentou que o projeto contraria o interesse público ao pretender denominar trecho de 3.500 quilômetros de extensão sem considerar as especificidades e as peculiaridades de cada estado e em descompasso com os anseios e as expectativas da população de cada unidade federativa. Busca-se que personalidades da história do país possam ser homenageadas em âmbito nacional, desde que a homenagem não seja inspirada por práticas dissonantes das ambições de um Estado democrático. Capitão reformado do Exército, o presidente é um defensor da ditadura militar que depois Jango, no 31 de março, quando ele era presidente, aniversário do golpe, que durou 21 anos, Bolsonaro afirmou: hoje é o dia da liberdade. É um insulto à memória do Jango que essa gente esteja falando nele, tá? Eduardo Bolsonaro, eu te proíbo que você cite o Jango. Te proíbo. Você é inimigo do Jango. Se dependesse de você, da gente que pensa como você, Jango teria sido torturado e morto. Lave a sua boca antes de falar de Jango, de Getúlio e de JK.